O que acontece quando o homem encarregado de salvar o mundo se depara com seu próprio pesadelo? O ano é 1944. A Europa, recém-libertada das garras do dia D, respirava aliviada por um instante, mas o alívio era ilusório. A euforia da invasão rapidamente se transformou em uma frustração amarga. As forças aliadas estavam atoladas no labirinto de sebes do bocage francês. O avanço, que deveria ser rápido e decisivo, arrastava-se em um ritmo glacial. A logística era a verdadeira inimiga. As linhas de suprimento estavam esticadas por centenas de quilômetros, ameaçando a paralisia total das tropas. Dwight D. Eisenhower, o comandante supremo, sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele era o mestre da coesão, o estrategista político que mantinha britânicos e americanos em linha. Sua prioridade era a unidade, a estabilidade da coalizão. Mas a pressão do tempo, a resiliência alemã e a necessidade desesperada de um avanço rápido forçavam-no a reconsiderar seus princípios de cautela. Era preciso injetar agressão no campo de batalha, um ímpeto que rompesse a estagnação. Eisenhower sabia que só havia um general com a audácia e a genialidade tática necessárias: George S. Patton. Patton era uma força da natureza, um conquistador, mas também um general notoriamente imprevisível, beirando a insubordinação. A decisão de Eisenhower de liberar Patton foi um ato de desespero calculado. Ele estava soltando um gênio militar que ele próprio temia, sabendo que o sucesso de Patton poderia facilmente levar ao desafio de sua própria autoridade. O dilema era claro e angustiante: arriscar o caos no comando por uma vitória rápida ou seguir a cautela e ver a guerra se arrastar indefinidamente. A tensão estava se acumulando, mas, quando o comandante supremo precisou de um avanço rápido, ele soltou o único homem que temia, o general Patton. Qual foi o preço dessa liberdade? A Operação Cobra não foi apenas uma ruptura, foi a libertação de uma fera tática. Assim que o Terceiro Exército foi oficialmente ativado, Patton o lançou ao combate com uma ferocidade que chocou tanto os aliados quanto os alemães. Em pouco mais de 14 dias, Patton e seus blindados rasgaram a França, transformando a guerra de atrito em uma guerra de movimento veloz e esmagadora. O Terceiro Exército não apenas avançou, ele voou. A velocidade foi estonteante, cobrindo uma distância de mais de 500 quilômetros, um feito que injetou uma dose maciça de adrenalina no comando aliado, que ansiava por boas notícias. Patton era, sem dúvida, o motor que Eisenhower havia desesperadamente procurado. Seu estilo audacioso e a crença implacável no avanço contínuo pareciam ser a antítese perfeita da cautela britânica de Montgomery. Mas essa glória tática tinha um preço perigosamente alto: a insustentabilidade. O Terceiro Exército consumia recursos em uma escala que desafiava a própria física da logística de guerra. Cada tanque, cada caminhão, cada soldado exigia combustível e munição, e as taxas de consumo eram astronômicas. A famosa Red Ball Express, a rede de transporte vital para o suprimento da frente, estava se esgotando. Os motoristas trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas não conseguiam acompanhar o apetite insaciável de Patton. A lacuna entre a tática de Patton e a realidade logística de Eisenhower se alargava perigosamente. Eisenhower, do seu quartel-general, observava o sucesso com uma mistura de orgulho e crescente alarme. Ele precisava que Patton parasse, consolidasse sua posição, permitisse que os suprimentos o alcançassem e, mais importante, coordenasse seu avanço com os flancos aliados. As ordens cifradas começaram a chegar ao quartel-general de Patton: freie, consolide, reabasteça. Patton reagiu às ordens de Eisenhower não com obediência, mas com desprezo velado. Para ele, parar o avanço era um crime contra o ímpeto da vitória, um erro estratégico que daria tempo aos alemães para se reagruparem. Ele acreditava que o risco logístico valia a pena se pudesse alcançar o Reno e esmagar o inimigo antes do inverno. Patton começou a interpretar as ordens, não a segui-las, priorizando o avanço sobre a segurança de seus flancos. Ele estava operando fora dos limites estabelecidos, provando que era o motor que Ike precisava, mas um motor sem freios.
Patton provou ser o motor da vitória, mas seu avanço implacável estava queimando mais do que combustível. Quando Eisenhower enviou sua primeira mensagem cifrada de advertência, o que exatamente Patton estava planejando em segredo que desafiava a própria estratégia aliada? O avanço de Patton transformou o conflito em uma guerra de escassez, e a batalha mais feroz não era contra os alemães, mas sim pela distribuição de combustível. A tensão entre Eisenhower e Patton resumia-se a uma única palavra: gasolina. Eisenhower, com sua visão de estadista, defendia a frente ampla. Isso significava que os recursos limitados deveriam ser distribuídos equitativamente ao longo de toda a linha de frente, mantendo a pressão constante e garantindo a coesão entre os aliados, especialmente com os britânicos ao norte. Para Eisenhower, era uma questão de estabilidade e diplomacia. Patton, contudo, via essa estratégia como uma covardia burocrática. Ele insistia na estocada fina, concentrar todo o suprimento disponível, cada galão de combustível, cada caixa de munição, unicamente em seu terceiro exército. Sua lógica era brutalmente simples. Avance rápido e com força máxima para o coração industrial da Alemanha, o Ruhr, e encerre a guerra antes do Natal. A disputa filosófica se transformou em confronto pessoal. Em seu quartel-general, Patton não disfarçava seu desdém. Ele se queixava a seus oficiais sobre a cautela excessiva do Comando Supremo, referindo-se a Eisenhower como um político, não como um general de combate. Esse comportamento minava sutilmente a autoridade de Eisenhower perante as tropas, criando uma perigosa divisão de lealdades. Imagine o cenário. No fronte de batalha, soldados se esforçavam em trincheiras enlameadas, esperando por um avanço. Eles confiavam no homem que liderava a carga, o General Patton. Mas nos bastidores, o comandante supremo tentava manter a guerra funcionando, enfrentando a fúria de Londres e a escassez de suprimentos. Eisenhower via sua autoridade sendo corroída por um subordinado arrogante que colocava sua ambição pessoal acima da estratégia da coalizão. Patton, por sua vez, estava convencido de que estava sendo sabotado por burocratas que não entendiam a psicologia do ataque. Essa batalha de vontades é fascinante. O que você faria se fosse Eisenhower? Manteria o general insubordinado por causa de sua genialidade tática ou o demitiria para garantir a estabilidade política? Deixe sua opinião nos comentários. Para quem se aprofunda na história e entende o peso dessas decisões, o conhecimento é poder. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho de inscrição para não perderem a próxima parte desta saga. A teimosia de Patton era lendária. Mas o que aconteceu quando ele, em um ato de desafio aberto, usou um evento público para criticar indiretamente a estratégia de Eisenhower, forçando o comandante supremo a considerar a opção de um out permanente? Para entender a gravidade da crise de 1944, é essencial revisitar o trauma que Patton já havia infligido ao comando aliado. Para Eisenhower, a insubordinação estratégica era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro perigo residia no histórico volátil de Patton, que já havia chegado perigosamente perto de destruir sua própria carreira. Referimos-nos ao infame incidente do tapa na Sicília, em 1943. Durante a campanha, Patton, em um acesso de raiva e impaciência com o que ele percebia como falta de fibra moral, agrediu fisicamente 2 soldados que sofriam de neurose de combate. Ele os acusou de covardia, um ato que, se tornado público, teria sido imperdoável. Eisenhower interveio pessoalmente. Ele impôs um silêncio rigoroso sobre o incidente e forçou Patton a se desculpar publicamente com as tropas. Foi um resgate humilhante e caro, que tirou Patton do comando ativo por quase um ano, transferindo-o para a obscuridade temporária. Eisenhower o salvou, mas apenas sob a promessa implícita de que Patton se tornaria politicamente dócil. O problema é que Patton não mudou. Ele era uma bomba relógio psicológica. O comandante supremo sabia que a imprensa e os políticos, tanto em Washington quanto em Londres, estavam esperando pelo próximo deslize. A genialidade tática de Patton era um trunfo inestimável, mas sua instabilidade política era um fardo que pesava na consciência de Eisenhower.
O que teria acontecido se Eisenhower tivesse demitido Patton em 1943? Teria o dia D sido diferente? Agora, em 1944, Patton estava novamente em chamas, não apenas ignorando ordens, mas minando a autoridade de seu superior. A pressão para manter a moral das tropas era enorme, mas a pressão para manter a coalizão unida era ainda maior. Eisenhower tinha que decidir se o risco de perder a guerra por desunião era menor do que o risco de prolongá-la sem a agressão de Patton. A linha de Patton seria cruzada de forma definitiva, não por um erro tático, mas por uma imprudência política. O general, conhecido por sua franqueza brutal e falta de tato diplomático, não conseguiu conter suas opiniões sobre o futuro da Europa. Eisenhower sabia que demitir Patton poderia desmoralizar milhões de soldados. Mas a linha de Patton seria cruzada de forma definitiva, não no campo de batalha, mas em uma conversa política imprudente. Qual foi o comentário de Patton que provocou a fúria de Washington e Londres? O deslize de Patton quebrou o ponto de não retorno, provando que sua boca era mais perigosa que qualquer divisão Panzer. O erro não foi cometido em meio ao calor da batalha, mas em um momento de presunção política. Durante um evento social ou uma coletiva de imprensa informal, Patton, com sua notória falta de filtro, fez comentários abertos sobre o futuro da Alemanha e, crucialmente, sobre os aliados. O general sugeriu, ou pelo menos deu a entender, que a verdadeira ameaça após a derrota de Hitler seria a União Soviética e que os aliados deveriam se preparar para uma guerra iminente contra os comunistas. Essa declaração era dinamite pura. Em um momento em que a aliança com Stalin era vital para manter a frente oriental, minar essa coesão era um ato de quase traição política. A reação foi instantânea e global. Os telegramas de Londres e de Washington que chegaram à mesa de Eisenhower eram repletos de fúria e exigências. Roosevelt e Churchill exigiam uma explicação e, mais do que isso, uma ação. Eles não podiam se dar ao luxo de ter um general de alto escalão cujo exército era o motor do avanço, minando a diplomacia que sustentava a guerra. A insubordinação estratégica de Patton, ignorar ordens de suprimento, podia ser tratada internamente. Mas o desrespeito diplomático era um ataque direto à política externa dos países aliados. Estatisticamente, a manutenção da coalizão era responsável por 80% do sucesso no teatro europeu. Se a aliança ruísse, a guerra poderia se estender por anos, custando incontáveis vidas a mais. Eisenhower viu-se encurralado. Se não agisse com rigor máximo, perderia a confiança de seus superiores e arriscaria a desintegração da coalizão de guerra. A manutenção da unidade política tornou-se o objetivo número 1, superando até mesmo a necessidade de um avanço tático rápido. O momento da verdade havia chegado. Eisenhower sabia que o destino de Patton e possivelmente o curso da guerra seriam decididos em uma sala, longe dos campos de batalha. Eisenhower convoca Patton para um encontro privado, longe dos olhos da imprensa. O que realmente foi dito naquela sala fechada e quais foram os termos implacáveis que Ike impôs para salvar a carreira e a vida militar de Patton? A sala onde Eisenhower e Patton se encontraram transformou-se em um campo de batalha silencioso, onde o poder era medido não por tanques, mas por palavras. O confronto foi desigual. Eisenhower, o comandante supremo, manteve a calma glacial, enquanto Patton, o tempestuoso, foi forçado a ouvir. Eisenhower não precisou levantar a voz. Ele apenas apresentou os fatos políticos implacáveis. Você se tornou um passivo. Foi a essência da mensagem. Eisenhower deixou claro que a demissão de Patton não era mais uma opção, mas uma exigência de Washington e Londres. A coalizão estava em risco por causa de sua língua solta. Patton estava à beira do abismo, sua carreira inteira pendurada em um fio diplomático. No entanto, em um movimento calculista de mestre, Eisenhower ofereceu a Patton uma tábua de salvação, um ultimato que era, ao mesmo tempo, um ato de misericórdia e de domínio absoluto. Patton manteria seu comando, mas as condições eram draconianas. Submissão total e imediata à estratégia de frente ampla de Eisenhower, fim de todas as críticas públicas e o reconhecimento de que qualquer deslize futuro, qualquer comentário político, resultaria em seu banimento instantâneo e total do teatro de guerra.
foi uma humilhação profunda. Patton, o general que via a subordinação como fraqueza, foi forçado a engolir seu orgulho. Ele aceitou a coleira, pois o comando, mesmo restrito, era tudo o que ele conhecia. Eisenhower havia vencido a batalha pela autoridade, neutralizando a ameaça política de Patton, mas preservando sua inegável capacidade de luta para o fronte. O general Patton saiu daquela sala diminuído, mas ainda no jogo. Ele havia mantido seu comando, mas perdeu completamente sua autonomia estratégica. No entanto, o homem que acreditava ser predestinado à glória não desistiu. Enquanto Eisenhower celebrava o restabelecimento da unidade de comando, Patton estava secretamente arquitetando um plano para provar que a estocada fina era o único caminho. Uma manobra tão ousada que poderia ter rasgado o tecido da liderança aliada. O que era esse plano quase traiçoeiro? O custo da vitória política de Eisenhower sobre Patton foi pago com sangue e tempo no campo de batalha. A disciplina imposta ao Terceiro Exército foi imediata e dolorosa. O ímpeto de Patton, o avanço meteórico que havia aterrorizado os alemães, foi forçado a parar. Os preciosos caminhões de suprimentos e os galões de combustível que Patton ansiava para sua estocada final foram desviados. Para onde foram esses recursos vitais? Eles foram canalizados para o norte, em apoio à ambiciosa, mas fatal, Operação Market Garden, liderada pelo general Montgomery. Market Garden foi uma aposta audaciosa, visando tomar pontes-chave na Holanda. Seu fracasso subsequente provou ser um golpe devastador para a moral aliada e, mais importante, desperdiçou o tempo crucial que Patton poderia ter usado para alcançar o Reno. Historiadores até hoje debatem a magnitude dessa perda. A contenção de Patton, embora politicamente necessária para manter a coalizão, pode ter prolongado a guerra em semanas ou meses. O tempo que Patton perdeu permitiu que os exaustos exércitos alemães se reagrupassem e fortalecessem suas defesas. A janela para uma vitória rápida de 1944 havia se fechado. O conflito interno resultou em uma purga silenciosa de Patton. Ele manteve o seu comando, sim, mas sua influência estratégica foi drasticamente reduzida. Patton foi gradualmente excluído do círculo íntimo de planejamento estratégico de Eisenhower. Ele era um general poderoso, mas isolado. Uma ferramenta tática usada sob estrita supervisão. Eisenhower havia garantido que, embora Patton pudesse continuar a vencer batalhas no campo, ele jamais venceria a guerra de narrativas ou a política pós-guerra. O risco de insubordinação havia sido neutralizado, mas a oportunidade de um golpe decisivo no coração alemão também havia desaparecido. A disciplina de Eisenhower manteve a coalizão unida, mas a guerra não acabou. Com Patton sob controle, a frente aliada se tornou vulnerável em um ponto inesperado. Como a gestão da crise de Patton preparou o palco para o ataque surpresa mais brutal da Alemanha, a Batalha das Ardenas, a saga de Patton e Eisenhower não é apenas uma nota de rodapé na história militar. É um estudo de caso definitivo sobre o verdadeiro peso da liderança. Eisenhower demonstrou uma verdade implacável no cenário da Guerra Mundial. A estabilidade política e a unidade da coalizão eram imperativos estratégicos que superavam qualquer genialidade tática individual. Ele precisou de Patton para vencer as batalhas, mas precisou controlá-lo para vencer a guerra. Patton, sob o ultimato de Eisenhower, cumpriu seu dever de forma brilhante até o final dos combates na Europa. Seu terceiro exército foi crucial no resgate em Bastogne durante a Batalha das Ardenas, provando que, mesmo sob coleira, sua agressão era incomparável. Ele foi o motor que Eike precisava, mas um motor que só funcionava sob supervisão estrita. No entanto, o destino de Patton estava selado. A paz revelou o general novamente como um perigo político. No período imediato do pós-guerra, Patton, encarregado da desnazificação na Alemanha, fez comentários imprudentes, comparando os nazistas a democratas ou republicanos e expressando abertamente seu desejo de confrontar os aliados soviéticos. Ele estava novamente minando as políticas estabelecidas de Eisenhower e a diplomacia global. Desta vez, não houve resgate.
Eisenhower não hesitou. O out final de Patton foi lento, mas inevitável, retirando-o do comando ativo. O general que havia conquistado mais território que qualquer outro comandante americano na guerra foi relegado à obscuridade política. A vitória aliada na Europa não se deveu apenas à força de combate e ao poder industrial, mas sim à habilidade política magistral de Eisenhower. Ele soube gerenciar egos gigantescos, absorver a pressão de 3 nações e manter o foco no objetivo comum. A coesão da aliança mantida a duras penas foi o verdadeiro triunfo do comandante supremo, um feito de liderança que ressoou muito além das trincheiras. A história nos ensina que, às vezes, a maior força está na moderação e não na agressão. Gostaria de saber sua opinião. Você acha que o sucesso de Patton valia o risco político que ele representava? Comente abaixo, mesmo anonimamente, e compartilhe sua visão. Se você valoriza a análise profunda e a história não contada dos grandes líderes, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar desvendando os segredos do poder.